Olá, concurseiro! Seja bem-vindo ao canal da Astro Educa. Hoje vamos estudar Administração de Materiais e Logística para o cargo de Analista de Gestão. E aqui a gente vai fazer um caminho bem completo. Conceitos principais: estoque e almoxarifado, inventário, compras e fornecedores, planejamento de demanda, noções de transportes, fechando. A Lei 14.133 de 2021, que é a nova Lei de Licitações e Contratos, pelo recorte dos artigos iniciais até a parte central que mais aparece em prova. Administração de materiais e logística. Na prática, é garantir que o recurso certo esteja disponível no lugar certo, na hora certa, na quantidade certa, com qualidade adequada e ao menor custo total possível, sem comprometer o nível de serviço. E aqui tem uma pegadinha clássica: não é comprar barato, é otimizar o custo total. Às vezes comprar mais barato aumenta custo de transporte, aumenta custo de armazenagem, aumenta risco de falta, aumenta retrabalho, aumenta perda por validade ou obsolescência. Prova gosta muito desse raciocínio de custo total e nível de serviço. Materiais podem ser entendidos como tudo que a organização precisa para operar e entregar suas atividades, desde itens de consumo, como papel, combustível, EPIs, até itens permanentes e peças de manutenção. No setor público, isso tem um peso enorme porque falta de material interrompe serviço, e excesso de material vira desperdício e imobilização de recursos, além de risco de deterioração e vencimento. Quando a gente fala de estoque, o ponto central é entender por que ele existe. Estoque não é erro. Estoque é uma proteção contra incertezas, como variação de demanda e atraso de fornecedor, e também uma forma de ganhar eficiência, como comprar em lote ou reduzir número de entregas. Só que estoque tem custo. E aqui você precisa lembrar dos custos típicos que a banca cobra: custo de aquisição, custo de pedir e receber, custo de armazenar e manter, custo de falta, custo de perdas e obsolescência. O equilíbrio é não deixar faltar, mas também não exagerar. Dimensionamento e controle de estoques é onde aparecem os conceitos mais cobrados. Um deles é o estoque mínimo, que é aquele nível de proteção para cobrir imprevistos. Outro é o ponto de pedido, que é o nível que, quando atingido, dispara o processo de reposição. O raciocínio é: se eu demoro um tempo para comprar e receber, eu preciso pedir antes de zerar, porque existe o prazo de reposição. E também existe o lote de compra, que é o tamanho do pedido. Em prova, você vai ver muito a ideia de que aumentar lote reduz frequência de pedidos, mas aumenta custo de armazenagem. E reduzir lote diminui a armazenagem, mas aumenta custo administrativo e pode aumentar risco de falta. O gestor escolhe conforme o item. Outra coisa muito cobrada é a classificação de itens para priorizar controle. A lógica mais comum é o princípio de Pareto, que você vai ver em classificação ABC. A ideia é simples: poucos itens costumam representar grande parte do valor do estoque. Então você controla com mais rigor o que pesa mais no orçamento e no risco, e controla de forma mais simples o que tem baixo valor e baixo impacto. Em prova, isso aparece como controle mais rigoroso para itens A, controle intermediário para B e simplificado para C. Outro recorte é item crítico versus não crítico. Às vezes um item é barato, mas sem ele o serviço para. Então ele pode exigir estoque de segurança alto, fornecedor alternativo e monitoramento constante. Agora vamos para operações de almoxarifado, que é onde a teoria vira rotina. Almoxarifado bem gerido cuida de recebimento, conferência, armazenagem, endereçamento, conservação, separação, distribuição e registro. Recebimento não é só descarregar e guardar. Você confere quantidade e qualidade, confere documentação, registra a entrada e sinaliza divergência. Armazenagem envolve organização física e lógica, com endereçamento, identificação, segurança, controle de acesso e condições ambientais. Separação e distribuição exigem método para não errar, porque erro de separação vira retrabalho e perda de tempo. E o registro é o que permite controle, auditoria e rastreabilidade, algo muito sensível no setor público. Aqui a banca gosta de um tema bem operacional: método de movimentação por validade. Se o item vence, você precisa usar primeiro o mais antigo. Em linguagem prática, entra a ideia de sair primeiro o que entrou primeiro,
especialmente para perecíveis, ou então sair primeiro o que vence primeiro, quando a validade é o fator crítico. Se você ignora isso, você cria perda por vencimento e ainda corre risco de usar item inadequado. Inventário é a checagem do estoque real contra o estoque registrado. E tem duas leituras de prova que você precisa dominar. A primeira é o objetivo do inventário, que é assegurar a curacidade, detectar perdas, ajustar cadastro, melhorar controle e dar confiabilidade aos relatórios. A segunda é que inventário não é só contar no fim do ano. Existem formas diferentes. O inventário geral costuma ser mais pesado e pode parar a operação. O inventário rotativo é feito por amostragem e por ciclos, com contagens frequentes de grupos de itens, para manter a curacidade sem travar o almoxarifado. Em questão, a banca costuma valorizar inventário rotativo como prática de controle contínuo, principalmente para itens mais relevantes. Agora entramos em administração de compras, que é um dos blocos mais importantes para esse concurso, porque no setor público compras se conectam diretamente com a Lei 14.133. Mas antes da lei, pensa no conceito gerencial. Comprar não é apenas emitir pedido. Comprar é identificar necessidade, especificar corretamente, pesquisar mercado, planejar a contratação, selecionar fornecedor, negociar condições, formalizar e acompanhar entrega e desempenho. A banca gosta muito de mostrar o erro de origem, que é a especificação ruim. Se você descreve mal o que quer, você compra errado, recebe errado, gera aditivo, gera conflito e pode gerar responsabilização. Então o começo da compra é sempre uma boa definição de demanda e de especificação. Seleção de fornecedores, em visão gerencial, envolve critérios como preço, qualidade, prazo, capacidade de entrega, localização, suporte, histórico, regularidade, conformidade e risco. No setor público, você ainda soma requisitos legais e habilitação, além de conformidade com regras de contratação. Em prova, a pegadinha é achar que sempre vence quem tem melhor fornecedor do ponto de vista subjetivo. Na contratação pública, a seleção segue regras objetivas e critérios definidos no instrumento convocatório, com julgamento e habilitação. Mas, na fase de planejamento, você pode e deve mapear mercado, riscos e capacidade para desenhar uma contratação que realmente funcione. Condições de compra e negociação são outro ponto clássico. Aqui você pensa em preço, prazo de entrega, condições de pagamento, garantia, assistência, logística, penalidades por atraso, níveis de serviço, condições de aceitação e qualidade. Negociação não é pechicha, é alinhar expectativas e reduzir risco. Em prova, aparece muito como trade-off. Você aceita pagar um pouco mais para ter prazo menor e reduzir risco de paralisação? Você negocia entrega parcelada para reduzir estoque parado? Você exige garantia e suporte para reduzir custo de manutenção? Esse raciocínio é o que a banca quer ver. Planejamento de demanda amarra materiais, compras e logística. Demanda é aquilo que vai ser consumido ou utilizado. Planejar demanda é estimar o que será necessário, quando e em que quantidade, para antecipar compra e reposição. Você pode planejar por histórico de consumo, por sazonalidade, por programas e projetos, por mudanças de política pública, por eventos específicos, por crescimento de atendimento. Em prova, o erro comum é comprar só reagindo ao apagão, quando o estoque já acabou. O planejamento bom evita urgência, reduz compra emergencial, reduz custo e aumenta a regularidade do serviço. Agora noções básicas de gestão de transportes. Transporte é a parte da logística que move material do fornecedor até o ponto de uso, ou do almoxarifado até as unidades. E aqui entra custo, prazo e segurança. Os tipos podem variar conforme modal, como rodoviário, ferroviário, aquaviário, aéreo, e também conforme a forma de operação, como frota própria, terceirizada, contrato por demanda, entrega do fornecedor. Em prova, o foco costuma ser decisão por custo e nível de serviço. Transporte mais rápido costuma ser mais caro. Transporte mais barato pode aumentar prazo e risco. E você também precisa pensar em roteirização, que é a definição de rotas para reduzir tempo, quilometragem e custo, respeitando janelas de entrega e prioridades.
Quando o enunciado fala de entregas em várias unidades, a melhor prática é planejar rotas e cronogramas, não sair apagando incêndio dia a dia. Cronograma de transporte é basicamente calendarizar coletas e entregas para evitar ruptura. Se você tem unidades em locais diferentes, você pode definir dias fixos de abastecimento, ou reposição por ponto de pedido, ou combinação dos dois. A banca gosta de mostrar situação de atraso e pedir o que fazer, e a resposta geralmente envolve monitorar prazos, ter indicadores de entregas no prazo, ter plano de contingência, fornecedor alternativo e estoque de segurança para itens críticos. Agora vamos para a Lei 14.133 de 2021, que é central para compras públicas. O que você precisa saber, de forma bem objetiva, é que a lei organiza a contratação pública com foco em planejamento, transparência, competição quando cabível, gestão de riscos e boa execução contratual. Ela traz princípios e regras para licitações e contratos, define agentes e responsabilidades, fases do processo, modalidades, critérios de julgamento, instrumentos auxiliares e regras de contratação direta em hipóteses previstas. Uma ideia muito cobrada é que a contratação pública começa antes do edital. Começa no planejamento. A lei reforça a importância de estudar necessidade, definir objeto, estimar custo, analisar mercado, avaliar riscos, escolher a solução e estruturar o termo de referência ou projeto básico, dependendo do caso. Se a banca falar em estudo técnico preliminar, termo de referência, gerenciamento de riscos e planejamento anual de contratações, você já entende que está no coração do modelo novo, que tenta reduzir improviso e emergencialidade. O processo licitatório, em visão prática de prova, passa por fase preparatória, divulgação, apresentação de propostas e lances quando couber, julgamento, habilitação, recursos e homologação. Um detalhe importante é que a lei permite inversão de fases em muitos casos, ou seja, julga-se antes e habilita-se depois, para ganhar eficiência, mas sempre conforme o procedimento definido. Também aparece muito o tema de critérios de julgamento, como menor preço, maior desconto, melhor técnica, técnica e preço, maior retorno econômico, dependendo do objeto. A banca pode cobrar qual critério é compatível com contratação complexa e com foco em desempenho. Modalidades também aparecem, principalmente concorrência, pregão, concurso, leilão e diálogo competitivo. O pregão costuma ser associado a bens e serviços comuns, com disputa por lances e foco em preço, e é muito cobrado. Diálogo competitivo aparece em situações mais complexas e inovadoras, quando a administração não consegue definir sozinha a solução e precisa dialogar com o mercado dentro de regras, antes da proposta final. Em prova, isso aparece como contratação de solução tecnológica complexa, por exemplo. Contratação direta também cai bastante, e aqui você tem que ter cuidado. Contratação direta não é sem regra. Ela é exceção e precisa de hipótese legal, justificativa, formalização e controles, como caso de dispensa ou inexigibilidade, conforme situações previstas. A banca gosta de testar se você entende que mesmo sem licitação há processo, motivação, estimativa de preço, justificativa e publicidade, além de gestão do contrato. E contrato, na nova lei, não é só assinatura. A lei reforça gestão e fiscalização contratual, definição de responsabilidades, acompanhamento de execução, medição, recebimento provisório e definitivo quando couber, controle de alterações, reequilíbrio econômico-financeiro quando previsto e necessário, e aplicação de sanções em caso de inadimplemento. A banca também explora a lógica de gestão de riscos e garantias, principalmente em contratos de maior vulto, para reduzir chance de paralisação e prejuízo. Transparência é uma marca forte, com exigência de divulgação e uso de meios oficiais, incluindo o Portal Nacional de Contratações Públicas, que aparece muito em questões como instrumento de publicidade e centralização de informações. E também entram temas como governança e integridade nas contratações, segregação de funções, responsabilização de agentes e mecanismos para reduzir fraude e desperdício. Para fechar, o que você precisa guardar desta aula é o seguinte: materiais e logística são gestão do fluxo físico e informacional para garantir continuidade do serviço com custo total otimizado.
Estoque existe para proteger operação, mas precisa de controle por criticidade e valor. Almoxarifado é processo de recebimento, guarda, separação e registro com rastreabilidade. Inventário garante acuracidade e controle de perdas. Compras começa com boa especificação e planejamento de demanda, não com pedido de última hora. Fornecedor e negociação são gestão de risco e desempenho, não só preço. Transportes exigem decisão de modal, rotas e cronograma para cumprir prazo e custo. E a Lei 14.133 organiza todo o ciclo de contratação pública, do planejamento ao contrato, com foco em competição quando cabível, transparência, gestão de riscos e execução bem fiscalizada.